nós entramos em muitas frias com o seu Walter. Ele mesmo dizia, ai, gurias, coloquei vocês, meninas, coloquei vocês numa fria. E a gente acabava rindo, né? Nunca mais vou esquecer que a gente foi numa cidade aqui da Serra e deram pra gente comer um fígado, com a expectativa de que nós fôssemos achar maravilhoso. Não sabíamos o que a gente estava comendo até então. E ele chegou no ouvido da Adriana, da minha princesa, e falou assim, tu tá gostando? Com aquele jeitão dele, tá gostando? Daí ela disse, ela fez assim. Daí ele disse, pois é, figatine. Ele falou. E aí, eu e a Fernanda, a gente foi assim. Daí, então, ele explicou o tal do figatine, e aí ficou por um bom tempo ali, o figatine, ele fazia na van, né? E a gente se matava de rir. Na Festa da Uva de 2000, nós tivemos aquela grande polêmica em Caxias do Sul, que foi a rainha que tinha uma irmã gêmea, e que houve aquela troca, né, num desfile de carros alegóricos, em que ela deixou a irmã dela, gêmea, participar de um desfile. Elas eram realmente extremamente gêmeas, mas gêmeas muito parecidas, e que a comunidade, a maioria das pessoas não perceberam. E numa entrevista para Yara Soares na Rádio Caxias, a mãe e ela acabaram revelando essa troca, e ela disse que foi por amor. Houve uma polêmica muito grande em Caxias do Sul, naturalmente, que a comunidade se manifestou, talvez na sua grande maioria criticando a atitude, a própria direção da Festa da Uva. E o seu Walter, com essa visão ampliada de comunicação e de marketing, ele transformou isso num ganho de divulgação para Caxias do Sul. Ele articulou de uma forma tal que elas acabaram indo dar uma entrevista no programa do Jô Soares, o 11h30 com o Jô Soares, justamente para falar sobre isso. E houve uma divulgação muito boa com relação a Caxias do Sul, a Festa da Uva. Ele transformou isso numa oportunidade para a divulgação de Caxias do Sul e da Festa da Uva. E ele defendia, ele comprava as brigas, assim. Eu lembro que uma vez nós fomos, num dos primeiros voos que teve São Paulo-Caxias, que eu não lembro qual era o nome da companhia que fez esse primeiro voo. E a nossa comitiva fez esse voo, São Paulo-Caxias. E na descida aqui no aeroporto, então tinha repórteres, e um deles perguntou para mim o que eu tinha achado do voo. E eu respondi que tinha sido muito bom, enfim, né, uma comodidade. E esse vídeo foi usado para uma propaganda eleitoral de um partido político. Mas que nem eu, nem o pessoal do marketing, nem ninguém da Festa da Uva ficou sabendo. Eu lembro que o seu Walter ligou para uma rádio aqui de Caxias, esclareceu, foi o seu Walter que esclareceu esse fato, e que foi depois das palavras do seu Walter que esse assunto foi encerrado. Uma vez o Sartori chegou para ir acompanhar uma dessas visitas, de convidar prefeitos, o Sartori chegou sem gravata. E ele não deixou o prefeito sem gravata. Ele pegou uma gravata, ele arrumou uma gravata e fez o prefeito usar a gravata, porque aquilo era algo oficial. Então, ele tinha muito cuidado nesses detalhes. Por isso que eu disse, ele tanto cuidava do detalhe para um convite para o presidente da República, como ele cuidava do detalhe numa visita para um prefeito de uma cidade vizinha. Teve um outro fato que, no encerramento das Olimpíadas Coloniais, o Pepe Vargas, que era o prefeito na minha época, ele me derrubou de cariola no encerramento das Olimpíadas. E eu lembro como se fosse hoje, o seu Walter na segunda, isso foi no domingo, na segunda-feira, o seu Walter não estava nas Olimpíadas, mas ele ficou sabendo do fato, foi televisionado, enfim. E o seu Walter me ligou e disse, que tal ser derrubada pelo prefeito? Foi legal? Eu disse, foi, seu Walter. Duas ocasiões, assim, em especial, que o seu Walter foi de uma importância fundamental. Dentre tantas, a visita ao governador, que ele nos acompanhou e que ele guiou, que ele foi, assim, quem abriu todos os caminhos para nós. E, indiscutivelmente, a visita ao Fernando Henrique Cardoso. Naquele dia, somente a rainha iria falar com o Fernando Henrique, da comitiva. Foi um dia muito tenso, foi muito nervoso, porque eu senti toda a responsabilidade de carregar comigo o nome da festa
e também de todos os caxienses e também do Rio Grande do Sul, porque a Festa da Uva é a maior festa comunitária do país. Então, na noite anterior, o seu Walter tinha um feeling, assim, que ele já conhecia pelo olhar. E nós estávamos jantando, e ele me puxou no cantinho e falou no meu ouvido, tu não tá bem, né? Eu disse, não, seu Walter, eu tô nervosa. Ele disse, com a audiência de amanhã, eu disse sim. Ele disse, não fica, não fica. Depois eu vou te dar umas dicas indo pro hotel do que tu deve fazer, como tu deve te portar. Mas fica tranquila que eu tô junto. Mais ou menos contei pra ele como que eu iria abordar o presidente e tal. Ele disse, é isso aí. Tá perfeito. Perfeito. Então, e no momento que tu vê ele, tu me procura, ele disse, e tu olha pra mim. E tu te sente forte. Porque tu é forte. Então, esse momento, assim, que eu cito, que eternamente eu vou lembrar dele, porque se eu fechar o olho, eu ainda vejo a cena, sabe, do olhinho dele me olhando e eu falando com o Fernando Henrique Cardoso, que era a pessoa mais importante do país, né? Aprendi tudo com o seu Walter, tudo com ele.